No início de Gênesis 6, um versículo desperta espanto e mistério profundo. O texto fala sobre os filhos de Deus, que se uniram às filhas dos homens, gerando descendentes estranhos. Esses descendentes foram chamados de gigantes, conhecidos no hebraico como Nefilim. A Bíblia não explica quem eram esses filhos de Deus, nem como essa união foi possível. Apenas registra o resultado: seres diferentes, temidos e de proporções incomuns. Esse silêncio deixa perguntas ecoando até hoje. Cada detalhe nesse relato bíblico carrega uma atmosfera de segredo. Parece um fragmento de revelação deixado propositalmente, como se Deus quisesse despertar nossa atenção. Por que a Escritura nos dá uma informação tão perturbadora, mas não traz mais explicações? O surgimento dos Nefilim não é apresentado como mito, mas como realidade registrada. Isso dá peso às palavras. O mistério cresce quando percebemos que quase nada mais é dito sobre eles. É como se a Bíblia desse apenas uma pista e fechasse a cortina. Os estudiosos tentam decifrar quem foram esses filhos de Deus. Alguns acreditam que eram anjos caídos que assumiram forma humana para corromper a criação. Outros defendem que eram descendentes da linhagem piedosa de Sete, misturando-se com as filhas da linhagem de Caim. Cada interpretação traz implicações profundas, mas nenhuma explica tudo. Esse enigma deixa espaço para especulação, dúvidas e temor. A verdade é que não há consenso até hoje. Apenas a sombra de algo oculto permanece. O que mais assusta é a ligação entre os Nefilim e o pecado da humanidade. Logo após sua aparição, o texto diz que a maldade se multiplicou e que o coração do homem só produzia violência. É como se a existência desses gigantes estivesse conectada ao auge da corrupção. Não eram apenas figuras físicas de grande estatura, mas um sinal espiritual de degradação. Um marco que mostra como a criação havia cruzado limites perigosos. Algo tão grave que precedeu o juízo do dilúvio. Assim, o enigma dos gigantes não é apenas uma curiosidade histórica. É um lembrete de que existem realidades espirituais ocultas, maiores do que podemos compreender. Deus registrou esse detalhe na Bíblia, mas escolheu não nos dar todas as respostas. O mistério permanece como um desafio para a nossa fé. Devemos reconhecer que há coisas reveladas e coisas escondidas, e que ambas pertencem ao Senhor. O enigma dos Nefilim continua vivo, como uma ferida aberta na história sagrada. O texto de Gênesis conecta a presença dos gigantes ao período que antecedeu o dilúvio. A maldade humana havia alcançado níveis insuportáveis diante de Deus. Toda a terra estava corrompida, e cada pensamento do homem era constantemente mau. Nesse cenário, os Nefilim surgem como parte do retrato de degradação. Sua existência não é isolada, mas relacionada diretamente à violência e à corrupção universal. Eles foram o símbolo vivo de uma geração perdida. Alguns estudiosos enxergam os gigantes como reis guerreiros, homens de poder que dominaram nações com mãos de ferro. Outros afirmam que eram híbridos, frutos da união entre seres celestiais caídos e mulheres humanas. Independentemente da explicação, sua presença marcava um tempo em que a fronteira entre o natural e o espiritual parecia ter sido rompida. Era como se algo proibido tivesse sido permitido. Um eco de rebelião contra o Criador. O dilúvio não foi apenas uma resposta ao pecado humano, mas também um juízo sobre essa mistura misteriosa. As águas cobriram a terra e destruíram tanto homens quanto gigantes. O registro mostra que a corrupção tinha alcançado o coração da criação. Deus decidiu recomeçar por meio de Noé, o único justo encontrado. O desaparecimento dos Nefilim naquele momento mostra que sua existência estava ligada ao auge da depravação. Nada permaneceu diante do juízo divino. Mas mesmo depois do dilúvio, relatos de gigantes voltam a aparecer na Bíblia. Isso levanta ainda mais perguntas. Como eles surgiram novamente? Foram sobreviventes? Ou novos descendentes de rebeliões semelhantes? O silêncio da Escritura mantém o mistério vivo. Apenas sabemos que eles voltaram a aparecer, desafiando o povo de Israel séculos depois.
O fato de retornarem indica que o enigma é mais profundo do que simples genética ou lendas. É algo espiritual. Esse período antes do dilúvio carrega um aviso eterno para nós. Assim como o pecado do homem chegou ao limite, nossa geração também vive tempos de corrupção e violência. Os gigantes representam tudo aquilo que parece maior do que nossa força, um mal que domina e destrói. Mas assim como Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, também podemos encontrar esperança na fidelidade de Deus. O juízo é real, mas a salvação também está disponível para quem anda em obediência. A palavra Nephilim aparece em Gênesis 6 como um enigma preservado ao longo dos séculos. No hebraico, esse termo é carregado de significado e mistério. Alguns traduzem como caídos, outros como aqueles que fazem cair. A raiz da palavra sugere ruína, destruição e violência. Não é apenas uma designação física, mas espiritual. O simples uso dessa palavra já carrega um peso profético. O nome dos gigantes revela mais do que sua altura, revela sua natureza. Os Nephilim não eram vistos apenas como guerreiros de grande estatura. Eram descritos como homens de fama, poderosos e temidos. Não conquistavam apenas com armas, mas com intimidação e domínio. Eram figuras que impunham medo onde passavam, espalhando insegurança entre povos inteiros. O terror que causavam estava diretamente ligado à sua reputação. O nome deles se tornou sinônimo de ameaça, um legado que sobreviveu até mesmo após o dilúvio. A escolha de Moisés em registrar esse nome revela intencionalidade divina. Nada na Bíblia é escrito por acaso, e cada palavra tem propósito. O Espírito Santo quis que essa memória não fosse apagada da história. Ainda que o relato seja breve, sua presença aponta para algo maior. O simples fato de termos esse nome preservado já nos mostra que não se tratava de mito ou fábula. Era algo real, com implicações espirituais profundas. Poucos leitores percebem o impacto de uma palavra tão curta, mas carregada de revelação. Os Nephilim aparecem como uma sombra no início da Bíblia, e depois são lembrados de forma indireta em outras passagens. O silêncio entre uma menção e outra é quase ensurdecedor. É como se a Escritura nos desse apenas flashes de um quadro muito maior. O nome permanece sem explicação completa, como um segredo guardado a 7 chaves. Assim, o termo Nefilim atravessa milênios como um sussurro da eternidade. Ele desperta curiosidade, temor e reverência. Cada vez que é lido, abre espaço para especulações e debates. Mas, acima de tudo, nos lembra que existem mistérios que Deus escolheu não revelar por completo. A presença desse nome na Bíblia é uma marca silenciosa, um alerta de que nem tudo pode ser explicado. Os Nefilim permanecem como o enigma mais perturbador do Antigo Testamento. Após o dilúvio, muitos acreditariam que os gigantes haviam desaparecido para sempre. No entanto, séculos depois, o livro de Números registra algo surpreendente. Quando os espias de Israel foram enviados para observar a terra de Canaã, eles relataram a presença de povos de grande estatura. Entre eles estavam os descendentes de Enaque, que imediatamente provocaram temor. Os espias disseram: aos nossos olhos parecíamos gafanhotos diante deles. O terror dos Nefilim reapareceu na memória do povo. Essa visão encheu Israel de medo e incredulidade. Ao invés de confiar na promessa de Deus, os espias deixaram que a figura dos gigantes dominasse suas emoções. O relato foi tão perturbador que contaminou todo o povo, levando-os à murmuração contra Moisés. Os gigantes se tornaram símbolo de impossibilidade e derrota. Mais uma vez, o nome Nefilim ecoava, não apenas como realidade física, mas como obstáculo espiritual. Eles representavam barreiras que a fé precisava vencer. Em Deuteronômio, novas referências a povos gigantes reaparecem, agora com nomes específicos: os Enaceus, os Refaíns e os Emins. Esses povos eram conhecidos por sua altura e força incomum. Seus territórios estavam espalhados por Canaã, e muitos inimigos de Israel descendiam dessas linhagens.
O simples fato de serem lembrados pela Bíblia mostra que eram mais do que lendas. Eram povos que realmente existiram, cujas características impressionavam e assustavam. A marca dos gigantes ainda era visível na Terra Prometida. Cada vez que esses relatos são mencionados, é como se o Espírito Santo reavivasse o enigma de Gênesis 6. O texto não explica como eles voltaram a existir após o dilúvio, mas deixa registrado que estavam ali. A falta de explicação abre espaço para mistério e especulação. Sobreviveram de alguma forma? Foram resultado de novos atos de rebelião espiritual? Ou seriam simplesmente homens extraordinários que receberam esse título? Nenhuma resposta definitiva é dada. O que permanece é o impacto psicológico e espiritual que eles causavam. Israel vacilou diante dos gigantes porque olhou mais para o tamanho dos inimigos do que para o poder do Senhor. Essa lição atravessa os séculos e chega até nós. Muitas vezes, também enfrentamos gigantes que nos fazem sentir como gafanhotos. Mas a mensagem é clara. Não importa o tamanho do inimigo, importa a grandeza de Deus. Os ecos dos gigantes ainda falam, mas a voz do Senhor é mais forte. Quando pensamos em gigantes na Bíblia, o primeiro nome que vem à mente é Golias, o filisteu que enfrentou Davi no vale de Elá. A descrição de sua altura, armas e armaduras impressiona até hoje. Ele media quase 3 metros, carregava uma couraça pesada e uma lança cuja ponta sozinha pesava como uma arma mortal. Seu desafio não era apenas físico, mas espiritual. Afrontava o exército de Israel e o próprio Deus vivo. Golias representava a continuação do mistério dos antigos gigantes. Poucos sabem que Golias não era único. A Bíblia registra que ele tinha irmãos, também homens de grande estatura. Esses descendiam de Rafa, conhecidos como os Refaíns, gigantes que habitavam na região dos filisteus. Um deles possuía até 6 dedos em cada mão e pé, um detalhe perturbador que reforça a ideia de uma linhagem incomum. Esses guerreiros espalhavam medo, como ecos vivos dos Néfilim de Gênesis. A presença deles mostrava que o enigma ainda não havia sido encerrado. A batalha entre Davi e Golias não foi apenas um confronto militar. Foi a luta entre fé e medo, entre promessa divina e intimidação humana. Davi não via apenas um guerreiro alto, via um inimigo que ousava zombar do Senhor. Sua confiança em Deus transformou a vitória em algo inevitável. Cada pedra lançada pelo jovem pastor atingia não apenas o corpo de Golias, mas também o coração de uma história de mistério. Era Deus mostrando que nenhum gigante pode resistir à sua mão. Os irmãos de Golias também foram derrotados mais tarde pelos homens de Davi. Cada vitória registrada é como um lembrete de que Deus não apenas derruba gigantes, mas corta suas linhagens. O reinado dos Refaíns foi destruído diante da promessa feita a Israel. O que parecia impossível se tornou real porque a fé prevaleceu. Assim como no tempo de Josué, os gigantes voltaram a cair. A cada derrota, Deus mostrava que nenhuma sombra do passado é maior que seu poder. Golias e seus irmãos representam a materialização de um mistério antigo. Eles são a prova de que os gigantes não ficaram presos ao livro de Gênesis, mas atravessaram gerações. Contudo, a mensagem central permanece a mesma. Os gigantes podem ser enormes, mas a vitória pertence ao Senhor. Essa história não apenas nos intriga, mas também nos inspira. Porque todos nós enfrentamos Golias em nossa vida, e assim como Davi, podemos vencer pela fé. Fora das páginas canônicas da Bíblia, existem escritos antigos que falam mais sobre os gigantes. O livro de Enoque, por exemplo, descreve com detalhes perturbadores a origem dos Nefilim. Ali são chamados de filhos de anjos caídos que abandonaram sua morada celestial para se corromper com mulheres humanas. Dessa união nasceram seres colossais que consumiam tudo ao seu redor. Quando a terra já não bastava, eles teriam recorrido até mesmo à carne humana. O relato é sombrio e aterrador. O livro dos Jubileus também ecoa essa narrativa, reforçando a ideia de que os Néfilim foram fruto de rebelião espiritual.
Embora não façam parte da Bíblia reconhecida, esses escritos antigos revelam o temor dos povos antigos diante desses seres. Eles não viam os gigantes como mitos, mas como parte de uma realidade histórica e espiritual. Suas descrições são carregadas de horror, como se buscassem alertar gerações futuras. Eram testemunhos de um tempo em que o céu e a terra colidiram. O impressionante é que o Novo Testamento menciona algo que muitos relacionam a esses relatos. Em Judas e em Tu, Pedro, lemos sobre anjos que abandonaram sua morada e foram aprisionados em cadeias eternas. Para muitos estudiosos, isso está diretamente ligado ao episódio de Gênesis 6. Os apócrifos expandem essa visão, descrevendo como esses anjos ensinaram feitiçarias, artes proibidas e segredos ocultos aos homens. A corrupção da humanidade não foi apenas física, mas também espiritual e cultural. Apesar disso, a Igreja primitiva decidiu não incluir tais livros no cânon bíblico. Isso gera ainda mais mistério. Por que não foram aceitos? Será que contém verdades perigosas demais? Ou apenas mitos misturados com fragmentos de realidade? O fato de serem citados indiretamente nas escrituras canônicas dá a eles um peso intrigante. Ainda que não possamos considerá-los inspirados, eles refletem a memória coletiva de um mundo assombrado pelos gigantes. É um eco de medo preservado no tempo. Esses escritos nos lembram que o enigma dos Nefilim vai além do físico. É também uma questão espiritual, ligada à rebelião e ao pecado. Mesmo sem termos todas as respostas, o simples fato de tantos documentos antigos falarem deles mostra sua relevância histórica. Não podemos ignorar que algo grandioso e misterioso ocorreu antes do dilúvio. O silêncio parcial da Bíblia e os ecos apócrifos nos desafiam a reconhecer. Existem segredos que Deus ainda não revelou completamente. Falar sobre gigantes pode parecer algo distante, como se fosse apenas uma curiosidade antiga. No entanto, a Bíblia nos mostra que tudo tem aplicação prática para a nossa vida. Os Nefilim representam forças que parecem maiores do que nós, obstáculos que nos fazem sentir pequenos. Da mesma forma, enfrentamos problemas, traumas e situações que parecem insuperáveis. Eles se tornam nossos gigantes modernos, que desafiam nossa fé. Essa conexão espiritual é poderosa e atual. Assim como Israel olhou para os filhos de Enaque e se sentiu como gafanhoto, nós também muitas vezes nos vemos frágeis. O medo paralisa, o inimigo parece invencível e o coração perde a esperança. O relato dos gigantes é uma metáfora viva para os desafios da vida. São as batalhas interiores, as tentações, os pecados que insistem em nos dominar. Diante de tais inimigos, esquecemos da promessa de Deus. A luta espiritual se torna ainda mais intensa. A vitória de Davi sobre Golias traz uma chave para nossa caminhada. Ele não confiou em espada, armadura ou estratégias humanas. Colocou sua fé no Senhor dos Exércitos e enfrentou o inimigo de frente. O que parecia impossível tornou-se um milagre diante de todos. Essa atitude revela que a grandeza de Deus sempre supera o tamanho do adversário. Cada gigante derrubado pela fé é um testemunho vivo do poder divino. A confiança no Senhor transforma medo em coragem. Os gigantes também representam áreas ocultas do coração que precisam ser vencidas. Às vezes não são pessoas, mas sentimentos, rancor, inveja, incredulidade. Esses inimigos interiores nos fazem acreditar que nunca mudaremos, mas a mesma fé que derrubou Golias pode derrubar essas fortalezas. Não importa quão grandes sejam, Deus é maior. O segredo é não olhar para o tamanho da dificuldade, mas para a fidelidade do Criador. O combate é espiritual e a vitória vem dele. Assim, o mistério dos gigantes nos conduz a uma lição prática. Sempre existirão forças que parecem insuperáveis. Mas o povo de Deus não vive pelo que vê, e sim pelo que crê. A história dos Nefilim nos lembra que o mundo espiritual é real e que nossa luta não é apenas contra carne e sangue. Porém, como Noé, Josué e Davi, somos chamados a confiar.
A esperança está em Cristo, que venceu todo inimigo na cruz. Nenhum gigante pode resistir à sua autoridade. Até hoje, teólogos e estudiosos se debruçam sobre a questão dos gigantes. Quem realmente foram os Nefilim de Gênesis 6? Foram híbridos de anjos e humanos? Foram apenas reis tiranos descritos de forma simbólica? Ou seriam um reflexo de forças espirituais manifestas no mundo físico? Nenhuma resposta é definitiva. E talvez esse seja justamente o propósito. Deus deixou o mistério aberto como um convite à reflexão e à fé. O silêncio das Escrituras fala tanto quanto suas palavras. A ausência de detalhes nos leva a compreender a limitação humana diante do divino. Queremos explicações completas, mas Deus muitas vezes nos dá apenas fragmentos. Esse vazio não deve nos afastar, mas nos aproximar dele. A fé nasce justamente quando não temos todas as respostas. O enigma dos gigantes nos ensina a confiar em Deus mesmo quando o raciocínio falha. Há coisas que pertencem apenas ao Senhor, e esse segredo pode ser uma delas. A revelação virá no tempo certo. Mesmo sem respostas definitivas, o impacto dos Nefilim é inegável. Eles atravessam as páginas bíblicas como sombras, deixando marcas em Gênesis, Números, Deuteronômio e Samuel. Aparecem em ecos nos Salmos, nos profetas e até em referências apócrifas. É como se sua memória fosse um lembrete constante de que o espiritual e o físico estão entrelaçados. Os gigantes nos forçam a reconhecer que a batalha da fé é maior do que aparenta. O invisível molda o visível. O maior ensinamento é que nenhum gigante, seja literal ou simbólico, pode impedir os planos de Deus. Ele julga, ele salva, ele reina. Os Nefilim existiram em um tempo de corrupção extrema, mas a justiça do Senhor prevaleceu. Assim também será no fim dos tempos. Todo o poder oculto cairá diante da sua glória. Esse mistério, portanto, não é motivo de medo, mas de esperança. O Deus que derrubou gigantes no passado continua governando o presente e o futuro. Por fim, o mistério dos gigantes permanece como uma ferida aberta na história bíblica. Talvez nunca tenhamos todas as respostas nesta vida, mas isso nos lembra que nossa confiança não deve estar no conhecimento humano, e sim na sabedoria do Altíssimo. O enigma dos Nefilim nos desafia a permanecer vigilantes, crendo que Deus revelará o que for necessário. Até lá, seguimos firmes na fé. O mistério permanece, mas o Senhor é eterno e nunca será derrotado. O que você acha que realmente foram os gigantes de Gênesis 6? Mistério espiritual, reis poderosos ou híbridos ocultos? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão pode ajudar outros a refletirem também. Compartilhe este vídeo com alguém que ama mistérios bíblicos e precisa conhecer essa revelação. Inscreva-se no canal para mais histórias ocultas, revelações surpreendentes e mensagens espirituais que fortalecem a fé. Lembre-se, nenhum gigante, por maior que seja, é maior que o poder do nosso Deus.